cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. Eu sou Elton de Paula e criei o canal para ajudar você, cartoleiro e cartoleira, a mitarem com seu time no Cartola FC. Você está assistindo esse vídeo sobre dicas para a rodada 33 do Cartola FC. Aqui no canal temos dicas estratégicas e estudadas em todas as rodadas, tudo de forma gratuita para você poder mitar aí em suas ligas, hein? Gostaria de aproveitar o momento para agradecer o apoio dado pelo meu amigo Vado Silva, lá do canal VS do Marapé. Ele já está com seu canal há mais de 2 anos e já é um sucesso aí em meio aos cartoleiros, hein? O Vado tem apoiado muitos youtubers que estão começando, assim como eu. E ele me deixou essa mensagem de apoio aí, galera. Vejam só. E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Ó, venho aqui para dar um alô pro nosso amigo aí, o Elton, do canal HJP Cartola FC. Passa lá no canal dele lá, inscreva-se, deixa o like lá, beleza? Canal VS do Marapé junto com o Cartola aí, com HJP Cartola FC. Tamo junto, Elton. Bora lá, hein? Isso aí, Vado. Muito obrigado pelo apoio, parceiro. Pessoal, visitem lá o canal do Vado, o canal VS do Marapé. Eu vou deixar o link do canal YouTube e também do Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Passam lá e se inscrevam. Bom, pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, peçam que assistam o vídeo até o final para conhecer as minhas dicas. E se gostarem, peço que façam a inscrição e deixem um like, pois vai ajudar muito o canal a crescer e já ajudar mais cartoleiros. Na rodada 32, conseguimos manter a nossa média de pontuação e fechamos com 67,15 pontos. O nosso time de valorização mitou com 10,45 cartoletas. Valorizamos muito bem. E na rodada 33 teremos muitos jogos interessantes e com jogadores com potencial de mitarem na rodada, hein? E teremos um bom tempo para estudar as melhores opções, pois o mercado só fecha no domingo à tarde. Temos que ficar atento com os times do Palmeiras, Santos e Grêmio, pois podem poupar alguns jogadores que jogaram nas finais da Libertadores e Copa do Brasil, dependendo do resultado aí dos jogos, né? Bom, vamos lá para a análise da rodada 33 do Cartola FC. E no vídeo de hoje, vamos montar um escopo para o nosso time de pontuação. Fiquem comigo até o final do vídeo, mitos e mitas, para conhecer essas dicas. Vamos lá para a análise. Bom, pessoal, vamos aqui para a análise da performance do nosso time de pontuação na rodada 32. Fechamos a rodada com 67,15 pontos e estamos com um total aí de 2.167 pontos. Fechamos a rodada bem acima aí da média dos cartoleiros, que ficou em torno aí de 40 pontos, e também mantemos a nossa média de pontuação aí por rodada, que é de 67 pontos, pessoal. É uma performance muito boa aí, tá? Vamos agora aí para a análise dos jogos da rodada, pessoal. Nós estamos aqui, primeiro jogo aí da rodada é Vasco e Bahia, lá no domingo a partir das 16 horas. Um jogo interessante para nós cartoleiros, tá? Ainda mais pensando no seguinte, Vasco tem grande vantagem aí sobre o Bahia, vantagem estatística, tá? Inclusive aí com chance de vitória e também chance de fazer mais de 2 gols. Depois, logo em seguida, temos aí Coritiba e Grêmio, também um jogo interessante para nós cartoleiros, considerando que o Grêmio está na disputa aí do Campeonato Brasileiro também, tá? Então tudo indica aí que o Grêmio vai com um time forte aí contra o Coritiba, tá? Também temos aí Atlético Goianiense e São Paulo, é um jogo um pouco para se observar, né? Algumas peças aí interessantes no lado do São Paulo, aí no ataque, talvez o Luciano, né? Acho que é a principal peça aí para se apostar no São Paulo. E do lado do Atlético Goianiense nós tínhamos o goleiro Jean, porém o Jean não vai para o jogo nessa rodada por questão contratual, né? Pois o Jean é atleta pertencente aí ao São Paulo, tá?
Atlético Mineiro e Fortaleza talvez seja o jogo mais interessante aí para a rodada, né? Tanto com chance de vitória, chance de ter mais de 2 gols e também chance de SG aqui para o Atlético Mineiro, tá bom? Então é um jogo interessante aí para nós cartoleiros. O Inter e Bragantino também é um jogo interessante, considerando que o Inter tá lá sendo sensação aí do Brasileirão atualmente, já vem de 8 vitórias seguidas, porém o Bragantino não deixa por menos, né? Também tá vindo de ótimos resultados aí nos últimos 5 jogos, apenas um empate nos últimos 5 jogos e 4 vitórias. E vem com tudo o Bragantino, principalmente aí com o seu ataque, né, com o Claudinho. Então vai ser um jogo bonito de assistir, tá, pessoal? E também apostar, nós temos aí peças como o Claudinho do Bragantino, próprio Abel Fernandes e o Yoran, né, do Inter, seriam umas apostas mais válidas aí para esse jogo, tá? E considerando que o Inter também estatisticamente está bom aí para aposta, né? Tanto para chance de vitória como SG e também possibilidade de mais de 2 gols. Logo em seguida temos aí Ceará e Atlético Paranaense, tá? Um jogo interessante aqui mais pro lado do Ceará, talvez o Vina, o Lima, Fernando Sobral, tá? Tem umas peças interessantes. Fluminense e Goiás também tem tudo para ser um jogão aí, né? Goiás tentando fugir a todo momento aí da zona do rebaixamento, e o Fluminense vem um pouco ocioso aí nos seus resultados entre altos e baixos, tá? Algumas peças interessantes, alguns jogadores importantes aí no Fluminense, principalmente para o ataque, né? Luca principalmente, e para o lado do Goiás também temos jogadores aí como Rafael Moura, o próprio Fernandão, né? Para a gente apostar, né? Como diferencial aí na rodada. A escalação desses dois times para nós cartoleiros é para quem procura se diferenciar aí na rodada aí de suas ligas, tá bom? E o último jogo aí considerado para a rodada seria aí na segunda-feira já, né? Sport e Flamengo, né? Um jogo aí que não tem tantos jogadores aí interessantes, considerando com a baixa performance aí do Flamengo nas últimas rodadas, né? Talvez são apostas mais ousadas aí, né? O ataque do Flamengo ou as laterais, tá bom? Temos alguns jogos interessantes também para pênalti, né? O primeiro jogo interessante para pênalti, pessoal, é o jogo do Coritiba e Grêmio, né? Quem vai apitar esse jogo aí é o árbitro Vinícius Gonçalves de Araújo, e ele é o árbitro que tem a maior média aí de pênaltis apitados aí por jogo, média de 1.2 pênaltis por jogo. Pro lado do Grêmio, nós temos aí como batedor Diego Souza. Pro lado do Coritiba, ainda não tem um batedor aí definido, talvez o Rodolfo ou o Rafinha, tá? Mas uma aposta interessante seria no Grêmio, que é um time que tem a maior probabilidade de vitória aí de gols, tá? Próximo jogo interessante aí para pênalti seria aí Atlético Mineiro e Fortaleza, né? O juiz que vai apitar é o Leandro Pedro Voaden, média de 0,7 pênaltis por jogo. E os jogadores para cobrança de pênalti seria o Yoran para o lado do Atlético Mineiro, e para o lado do Fortaleza poderia ser o Wellington Paulista ou até mesmo o Juninho, que tem cobrado aí alguns pênaltis, tá? E o terceiro jogo que eu destaco aí para pênalti seria o jogo do Atlético Goianiense e São Paulo. O árbitro que vai apitar é o Braulio da Silva Machado, com a média de 0,6 pênaltis marcado por jogo. Cobrador para o lado do São Paulo, Reinaldo. Cobrador para o Atlético Goianiense seria o Jean, mas como ele não joga, talvez ali vai ficar para um dos atacantes aí do Atlético Goianiense, que a gente ainda tem que analisar, tá bom? Então seria esses os jogos interessantes para pênalti, pessoal. Vamos agora analisar as melhores opções aí de jogadores para a rodada, pessoal. Vamos vender aqui todo o nosso time e vamos manter o esquema tático ainda 4-3-3. Entendo que é o melhor esquema aí para essa rodada. Começando aqui pelo gol, analisando aqui pela média, pessoal, nós começamos com a primeira indicação aqui do Hugo Souza, do Flamengo. O Hugo Souza, ele tem
tem tido um excelente resultado aí na última rodada e não tem negativado aí nas últimas 3 rodadas que jogou. Pode ser muito interessante para essa rodada aí, para defesa difícil. Segundo goleiro que eu destaco, o Wilson aí do Coritiba também pode ser uma boa. Ele não vem pontuando bem nas últimas 2 rodadas, porém o Grêmio vai ser um time aí que vai para cima do Coritiba, então pode sobrar defesas difíceis aí pro Wilson, tá? Terceiro goleiro que eu destaco seria o Santos aí do Atlético Paranaense. O Santos, mais aí por defesa difícil, ele dificilmente vinha negativando aí, né, nos seus resultados, porém nas últimas 2 rodadas acabou dando uma zicada aí, né? Interessante aí o Santos para defesa difícil também, né? Porque o Ceará tem jogadores que finalizam bastante ali, o Vina, o Lima, tá? Então seria interessante o goleiro nessa condição, o Santos. Próximo goleiro que eu indico, uma aposta mais ousada aí, também tá bom para valorizar, seria o Everson, né? O Everson não foi bem aí na última rodada, o Galo aí tomou uma chacota aí, né? E do Vasco, então o Everson veio bem negativado, né? Por que ele está interessante para essa rodada? Primeiro, para valorização. Segundo, o Atlético Mineiro é um time totalmente favorito nesse jogo também, né? Diferentemente do Vasco, o Fortaleza é um time que não finaliza tanto, não vai muito para cima. Muito provável que o Atlético saia assim com a vitória desse jogo, né? E também probabilidade boa para SG, por isso eu indico aqui o Everson. Próximo goleiro que eu indico, o Marcelo Lomba, também interessante aí, né? Considerando um pouco mais aí para defesa difícil, considerando que o Bragantino é um time que finaliza bastante e a defesa do Grêmio vem muito boa aí nas últimas 8 rodadas, tá? Então é interessante o Marcelo Lomba, talvez aí até mesmo para um SG, como também defesa difícil, tá? Bom, as dicas, e a última dica que eu destaco um pouco aí mais pelo favoritismo aí do jogo, né, não aí pelas estatísticas, é o goleiro Vanderlei. Porém, pessoal, olham que ele tá negativando aí por diversas rodadas, não tem vindo bem, tá? Então destaco ele mais pelo favoritismo aí do Grêmio contra o Coxa. Então mais pensando aí um SG, tá, pessoal? É uma aposta um pouco mais ousada. No nosso time de escopo, pessoal, eu vou manter aqui o goleiro Everson, considerando a vantagem aí estatística que o Atlético tem sobre o Fortaleza. Vamos analisar agora as melhores opções aí para laterais. Destaco aqui, começo o destaque aqui para o Calegari do Fluminense. O Fluminense tem um jogo favorável contra o Goiás, porém corre sim o risco de perder o SG nesse jogo, tá? Mas o Calegari é um jogador que tem desarmado bastante, tem se destacado muito no Fluminense pelos desarmes. Eu vou mantendo aqui o Calegari no nosso time. Segundo destaque positivo é o Guilherme Arana. É um lateral bastante ofensivo e considerando aí o jogo do Atlético, que tem um favoritismo muito maior aí diante do Fortaleza, eu destaco aqui o Arana e vou deixar ele escalado também. Ele tem grandes chances aí de sair aí com uma assistência ou até mesmo com um gol. Venho repetindo aí algumas rodadas. O Guilherme Arana tem jogado muito ali pelo lado do Keno, né, fazendo jogadas em conjunto, tá? Destaco aqui o Reinaldo. Primeiro por ele estar jogando fora, né, um jogo fora, e o Reinaldo tem resultados positivos, né, resultados melhores jogando fora, e também porque é o melhor jogo aí para a situação de pênalti, né, e o cobrador do São Paulo é o Reinaldo. Destaco ele por essas duas condições. Próxima indicação aqui seria o Felipe Luiz, considerando aí uma aposta um pouco mais ousada. O Flamengo está um pouco instável, né, e o Sport vem animado, aí vem de uma vitória, né? Então o Felipe Luiz é um lateral um pouco mais ofensivo também, pode se destacar aí com uma possível aí assistência, tá? Em seguida, o Diogo Barbosa do Grêmio. O Grêmio é um franco favorito, né, para esse jogo. Tudo indica que o Grêmio vai vir com força total, né? E o Diogo Barbosa é um lateral que já tem 3 assistências e 46 desarmes, também uma excelente opção aí para a rodada. Iago Pikachu, também destaco ele
pela probabilidade de gol do Iago Pikachu. Ele está jogando ali como ponta, né? Então ele pode imitar aí, deixando suas finalizações e até mesmo gol ou uma assistência. E também, se o Vasco conseguir garantir aí um SG que tem essa probabilidade diante do Bahia, o Iago pode ser bonificado aí pelos bônus, né, de SG, mais 5 pontos na conta. Então destaco o Iago por esse motivo. Tá? E último destaque, aí uma alternativa ao Diogo Barbosa, né, seria aqui o Vitor Ferraz, mas entre Vitor Ferraz e Diogo, eu prefiro aí o Diogo, tá pessoal? Mas não deixa de ser uma alternativa, né? Júnior Tavares também uma aposta um pouco mais ousada, né? O Júnior Tavares é um jogador que tem desarmado algumas vezes aí e é um jogador muito limpo, né? Ele comete poucas faltas, tá? Talvez uma aposta aí para se diferenciar aí em suas ligas. Indicações para laterais são essas, pessoal, e vamos aqui para a zaga. Primeiro jogador que eu destaco, lembrando que na zaga nós temos poucas opções para rodada, considerando a análise estatística, tá pessoal? Na zaga, pessoal, nós temos aqui como primeiro destaque o jogador Júnior Alonso, tá? Creio que seja aí um dos principais zagueiros escalados aí na rodada. Eu vou deixando ele aqui no nosso time de escopo, considerando que o Júnior tem o potencial sim de gols, né, na rodada. Ele é um zagueiro que desarma bastante, já tem o seu gol e já vem de 8 jogos sem sofrer gols, né? Considerando a probabilidade estatística aí do Atlético Mineiro, destaco aí o Júnior Alonso. O Nino, ele está vindo como provável aqui para a rodada. Atenção com o Nino, que ele pode ser um diferencial, tá pessoal? Ele vem há vários jogos aí sem jogar e na última rodada ele fechou aí com 8,8 pontos, tá? Pode ser um diferencial e destaco o Nino por ser um zagueiro que desarma bastante. Ele já tem de 38 desarmes, tá pessoal? Então é interessante aí para a rodada o Nino. E vou deixando ele escalado aqui no nosso time também. Uma alternativa ao Nino seria o parceiro dele aí, o Lucas Claro também. Pessoal, a gente vai ver ele mais abaixo. Zagueiros do Grêmio também seria uma aposta interessante, tá pessoal? O Jeromel não está provável para essa rodada. Quem está vindo provável é o Kahneman e o Rodrigues, tá? São duas alternativas muito boas aí para a zaga, considerando que o Grêmio tem chance de segurar o SG, tá? Logo em seguida, pessoal, também destaco a alternativa aí do parceiro do Nino, Lucas Claro, também é um jogador interessante para a rodada, também desarma bastante, já deixou seus 2 gols, assim como o Nino Paraíba, e o Léo Ortiz também tem tido resultados interessantes aí, vem de 7 pontos na última rodada, tá? E o Bragantino ele vem surpreendendo os times com quem ele joga, tá? Apesar de entrar aí com uma estatística baixa diante do Inter, não vale lembrar que o Bragantino ele tem tido excelentes resultados nas últimas rodadas. Então, e ele já vem, o Léo Ortiz, com 3 gols e 56 desarmes. Está muito interessante para a rodada o Léo, pessoal. E por último, 2 jogadores aqui, o Vitor Cuesta do Inter, também interessante, tá? O Lucas Ribeiro é uma alternativa aí ao Vitor Cuesta, também do Inter, né? É uma opção. O Cuesta vem de 1 gol e 45 desarmes já no campeonato, porém ele era um zagueiro muito faltante, né? 36 faltas e 8 cartões amarelos. Leandro Castan também pode ser uma aposta como diferencial aí para os cartoleiros que precisam tirar pontos, tá? Então Leandro Castan aí do Vasco diante do Bahia, ele não tem tido boas pontuações nas últimas rodadas que jogou, então seria uma aposta um pouco mais ousada aí, tá pessoal? Seriam essas as dicas aí para a zaga, pessoal. E vamos lá analisar as melhores opções que eu analisei aqui no meio, tá? Os meias atacantes, começo aqui com um trio, pessoal, que vai ser aí com certeza os mais escalados aí da rodada, né? Os meias mais escalados. Então dificilmente para quem está lá nas pontas aí de suas ligas, na liderança, disputando aí primeiro a 5º lugar, é interessante que não fuja muito desses 3 meias aqui, o Vina, Arrascaeta e Yoran. Para quem precisa se diferenciar, eu destaquei mais 2 meias, né? Vamos começar com os prováveis aqui que eu já vou mantendo, que seria o Vina, Arrascaeta e Yoran. O Vina, ele vem desvalorizado,
né, porque ele mitou aí, né, já era sábado que muito provável ele iria desvalorizar nessa rodada que na rodada 32, e na rodada 31 ele veio de 25 pontos. O Vina está muito interessante para a rodada, é o seu principal jogador aí, né, o Ceará, né, para poder fazer os gols e assistências, né. Também é um dos cobradores de pênalti, ele vem dividindo ali com o Lima as cobranças, e o Ceará tem aí uma vantagem estatística diante do Atlético Paranaense. A Arrascaeta também interessante para a rodada, o Flamengo precisa se recuperar, tá muito instável o Flamengo, mas a Arrascaeta é a Arrascaeta, né, pessoal? Ele vem com boas pontuações, oscila um pouquinho entre pontuações altas e baixas, mas ele vem numa regularidade aqui não negativando, né? A regularidade de pontuação positiva, por isso eu destaco ele. E o Yoran, né, é praticamente impossível tirar ele do time, considerando que ele é o principal, né, batedor de pênalti, apesar de ele ter errado aí o pênalti na última rodada, né? Mesmo assim ele deixou o gol dele e ainda pontuou 11,4 pontos, né? Se ele não tivesse perdido o pênalti aí, pessoal, ele tinha mitado aí na rodada, tá? Então é um jogador indispensável, pessoal, e considerando que o Atlético Mineiro e Fortaleza é um jogo interessante para pênalti também. Aí as outras duas indicações que eu deixo para o meio, pessoal, seria que o Raul do Bragantino, considerando a regularidade desse jogador, muito interessante, tá? Ele está com uma média aí de 5,3 pontos. E o Patrick do Inter também tem, ele vem desvalorizado, mas é um jogador interessante, ó, ele praticamente não negativo, ele só acabou negativando na rodada 32, tá? Então é um jogador interessante para quem quer se diferenciar aí na rodada. Fernando Sobral também é uma alternativa aí ao Vina, né, ou para um time que precisa se diferenciar. E por último, deixo o destaque aqui do Lima do Ceará também, né? Lima do Ceará pode ser uma alternativa interessante, ele vem de 3 rodadas aí imitando, né, fazendo até uma média maior que o Vino. E o Benítez pode ser também, pessoal, um diferencial aí na rodada. Estatisticamente, o Vasco não aparece aqui na análise, tá? Porém, o Benítez ele retornou nos jogos somente aqui na rodada 30 e rodada 32. Tá? Então é um meia muito interessante, considerando que o Benítez vinha tendo excelentes resultados aí no começo do campeonato. Então atentem-se aí, cartoleiros, pode ser também o diferencial aí para quem precisa recuperar aí pontos, tá bom? Vamos agora aí para a análise do nosso ataque, as melhores opções aí para o ataque, pessoal. Destaco aqui primeiramente o Claudinho. Claudinho vem numa fase excelente, pessoal. Ele vem aí mitando aí praticamente 3, 4, 5 rodadas, né? Das últimos 5 jogos, apenas um jogo ele fechou aí com 4,10 pontos. Os demais, tudo acima aí dos 14 pontos, pessoal. Muito bom o Claudinho para a rodada, né? Mesmo aí diante do Inter, né? Que está sendo um dos melhores times. Mas vale lembrar que o Inter vem tomando seus gols também. E o Bragantino vem surpreendendo os times que ele vem jogando, tá? Então, muito interessante o Claudinho aí para rodada, pessoal. E eu vou manter o Claudinho aí nesse time contra o Grêmio, tá? Segunda opção aqui, pessoal, interessante para rodada, destaco aqui o Luciano. Nesse time do São Paulo desanimado, né? O Luciano ele tem tido resultados nos últimos 2 jogos quando ele voltou. Ele já vem aí de 11 pontos e 6,5 pontos. Ele é o atacante de referência do São Paulo lá na frente, né? Então é muito interessante aí para a rodada o Luciano. Logo em seguida destaco o Yuri Alberto, né? Ele se desvalorizou muito na rodada passada, né? Já era tendência aí, né? Considerando que ele tinha feito 31 pontos e meio na rodada 31, então já era esperada essa desvalorização. Porém, ele fechou muito abaixo do potencial dele, né? O Yuri ele tem sim um potencial excelente aí para a rodada diante do Bragantino, o Bragantino que vem tomando seus gols, né? Então o Yuri é um destaque aí também no meu time para a rodada. Eu vou estar indo de Yuri Alberto, pessoal. Destaco aqui o Cano. O Cano nas estatísticas é o jogador bem destacado aí, o melhor pontuado aí, né? Ele vem
super valorizado aí também, não é normal o Cano pontuar assim, né? Ele vem de 2 gols aí na última rodada, porém ele vem se destacando muito aí no ataque do Vasco, né? Quem escalou o Cano na última rodada se deu bem, conseguiu se diferenciar. Cano para essa rodada não é diferente diante do Bahia. O Bahia vem tomando muitos gols, principalmente pelo lado ali do Nino Paraíba, e é onde joga aí Pikachu com o Cano, né? Fazendo as jogadas aí com o Cano. Então é interessante sim o Cano para a rodada, pessoal. Destaco ele, assim como eu vou mantendo ele escalado aqui, pessoal. Confesso que eu estou em dúvida entre Cano e Luciano, mas a gente vai analisar melhor aí até o fechamento aí do mercado. Gabriel, não destaco ele para essa rodada, até porque o Gabriel saiu muito chateado do jogo aí no último jogo aí, né? Saiu muito chateado com o Rogério Ceni, pode ser que isso tenha abalado o jogador psicologicamente, tá? Brenner, aposta um pouco mais ousada, não acabou aí, já vem há várias rodadas não pontuando bem. Diego Souza, destaco ele principalmente por esse jogo ser o melhor jogo aí para cobrança de pênaltis, né? Então o Diego Souza é o cobrador oficial e é um jogador que se destaca muito com as jogadas aéreas, então pode ser o diferencial aí no seu time, pessoal. E por último, não menos importante, o Savarino, né? O Savarino que já deixou o gol dele aí no jogo contra o jogo está tendo hoje aí, né? Jogo atrasado do Atlético Mineiro contra o Santos. O Savarino, destaco ele, né? O Vargas não está vindo provável para esse jogo, então com alternativa ao Vargas vem o Savarino. Não destaquei o Keno, né? Porque o Keno perdeu o brilho dele aí nas últimas rodadas, ele está mais servindo aí os seus parceiros, né? Então o Savarino é interessante para a rodada, pessoal. Com isso a gente encerra as dicas no ataque, né? Agora vamos analisar aí os técnicos, né? Técnicos, pessoal, destaquei aí os 5 melhores técnicos para a rodada. O primeiro deles é o Jorge Sampaoli, entendo que é a melhor opção, considerando o potencial do jogo estatisticamente, né? Considero ele a melhor opção, como também vou mantendo ele aqui no nosso time. Segunda melhor opção, entendo que seria o Abel Braga, né, diante do Bragantino, mas corre-se o risco de não segurar esse G, o Inter, né, considerando que o Bragantino vem marcando bem, tá? Então por isso considero a segunda melhor opção, o Abel. A terceira melhor opção, destaco aqui o Vanderlei Luxemburgo, pelo potencial do jogo, né, que o Vasco tem diante do Bahia e com chance inclusive de SG. Quarto técnico com potencial, destaco aqui o Marcão do Fluminense, considerando o jogo favorável para o Fluminense, mas vale lembrar que corre-se o risco de perder o SG, considerando que o Goiás tem marcado em todos os jogos, tá? E a última opção e quinta, também não menos importante, destaco o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, pessoal, ele vem aí de apenas 2,8 pontos e temos notícia de que o Grêmio, independente aí do resultado da final da Copa do Brasil, ele vai aí para cima do Coritiba, porque o Grêmio precisa de pontos, né? Precisa pontuar para conseguir brigar aí na disputa pelo Campeonato Brasileiro, né? Então o Renato Gaúcho, destaco ele como o 5º melhor técnico, porém ele pode ser um técnico de diferencial aí nos seus times, tá? Com isso, pessoal, a gente encerra as dicas, né? Montamos já o nosso time escopo de pontuação aí para a rodada 33. Para capitão nesse time, nós temos diversas opções muito boas aqui, pessoal. Dentre elas destaco o próprio Vina, o Ioran, Claudinho, Cano e o Yuri. São as 5 melhores opções aí para capitão nesse time. Pouco mais ousado, vem aqui o Arrascaeta. No nosso time, vou mantendo aqui como capitão Yuri. Eu entendo que é um jogador que faz a diferença ali no time do Grêmio, do time do Inter, e tem tudo aí para ir bem contra o Bragantino, tá? Vou mantendo ele como capitão, mas vamos analisar aí as melhores opções até o fechamento aí do mercado, pessoal. Com isso a gente encerra a escalação do nosso time com Everson no gol, tá? Everson no gol, Calegari e Guilherme Arana nas laterais,
Na zaga com Júnior Alonso e Nino. Meio de campo com Vina, Arrascaeta e Oran. E no ataque com Claudinho, Yuri Alberto como capitão e Cano, técnico Jorge Sampaoli. Esse time, pessoal, ficou um pouquinho caro, 141,86 cartoletas. Porém, pessoal, fiquem atentos que nas dicas que eu deixei aí no vídeo, tem vários jogadores com potencial e mais baratos, tá? Então, até o fechamento aí do mercado, a gente vai voltar aí com um novo vídeo, pessoal, para analisar aí as melhores opções mais tecnicamente, com mais estratégia, né? A gente vai fazer a atualização desse time aí de pontuação, tá? Agradeço muito vocês que ficaram comigo até aqui ao final desse vídeo, tá? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, vai ajudar muito aí o canal a crescer e poder assim ajudar aí mais cartoleiros e cartoleiras. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.